Bom dia, quinta-feira, né, gente? Vamos nós vamos começar com geografia, tá? Na página 64. Tá falando dos pontos cardeais e colaterais, tá? Vamos ver. Como vimos, os pontos de referência nos auxiliam a encontrar determinado local. Mas como nos orientar em um lugar onde não existam ruas e construções que sirvam de referência, como em uma floresta, em um deserto ou no meio do oceano? Nesse caso, o Sol pode ser uma referência para a nossa orientação. A partir do movimento aparente do Sol, estabelecemos as principais direções, como o norte, o sul, o leste, o oeste. Mas como fazer isso? Movimento aparente do Sol. Olha só. A Terra gira em torno de si mesma e do Sol. E por isso temos a impressão de que o Sol está em movimento, mas é a Terra que está em movimento. E por essa razão usamos a expressão movimento aparente do Sol, né? A Terra, ela gira, né? Bem devagarzinho, né? Mas ela gira. E para a gente descobrir, olha só. Podemos abrir nossos braços direito e posicionar na direção onde nasce o Sol. Então, quem tem quintal em casa, né? Pode ir pro quintal e vocês vão abrir. Aonde está o Sol? Vocês vão ver o Sol, eles vão ficar assim. Onde ele nasce é sempre no leste. Então, se o leste, o Sol está aqui, suponhamos que o Sol está aqui. Então, aqui é leste. Aqui é oeste, na minha frente eu tenho o norte e atrás eu tenho o sul. Tá? Aí nós vamos ler aqui, olha só. Podemos abrir nossos braços direito e posicionar na direção onde nasce o Sol. Vamos olhar, o Sol tá ali, então ali é o leste. Aí dá pra gente nos orientar em relação aos outros. Se o leste tá de um lado, automaticamente o oeste é o outro lado. E a nossa frente, o norte, sempre é atrás, sempre o sul. De manhã, bem cedo, como na ilustração abaixo, essa direção é chamada de leste, que é onde ele nasce. Nosso braço esquerdo aberto indicará a direção em que o Sol desaparece no horizonte. No final da tarde, chama-se de oeste. Ele nasce no leste e se põe no oeste. Na nossa frente estará a direção norte e atrás de nós a direção sul. Esses são os pontos cardeais. Olha só a menininha aí. O leste está de frente, olha lá onde o Sol está, é o leste. Então, aí eu falo, quais são os pontos cardeais? O norte, o sul, o leste e o oeste, certo? Na 65. Para a obtenção de localizações mais precisas, foram criadas pontos que ficam entre os pontos cardeais, os pontos colaterais. São eles, né? A gente tem aqui também a rosa dos ventos, né? Olha só. Então vamos lá. Nordeste, entre o norte e o leste. Representado pelas letras NE. Sudeste, entre o sul e o leste. Representado pelas letras SE. Noroeste, entre o norte e o oeste. Representado pelas letras NO. E sudoeste, entre o sul e o oeste, representado pelas letras SO. Aí, como a gente tem aqui, ó, os pontos cardeais e colaterais são representados em uma figura denominada rosa dos ventos. Essa é a rosa dos ventos. Aí a gente tem, se o Sol nasceu, aqui tem o leste, o oeste, o norte e o sul. Então, entre o norte e o leste, nós temos o nordeste. Entre o leste e o sul, sudeste. Entre o norte e o oeste, noroeste. Entre o oeste e o sudoeste, tá? Aí, gotinhas de saber. Durante a noite, podemos nos orientar pela Lua. A orientação pela Lua é semelhante à orientação pelo Sol, uma vez que ela sempre surge no leste e desaparece no oeste, tá? A Lua também. Vamos lá, o desenho abaixo representa uma pequena cidade e seus locais mais visitados. Observe com atenção as indicações da legenda e responda ao que for pedido utilizando os pontos cardeais e colaterais. Aí a gente tem aí, ó, no norte o que tem? Sul, leste, oeste.
Aí a legenda tem correios, escola, estação de metrô, estádio de futebol, floricultura, hospital, padaria, papelaria, praça, supermercado, né? Pinte de amarelo o nome do ponto cardeal que indica a direção do nascer do sol. Onde que o sol nasce? No leste. Vamos pintar o leste de amarelinho. Se você sair do hospital e seguir rumo ao metrô, que direção vai tomar? Leste, sudeste ou norte? Vão marcar uma só. Se você estiver no supermercado e quiser ir aos correios, que direção tomará? Sul, noroeste ou sudeste? Marcar uma só. Na 66, tá assim, para praticar. Agora é com você. Explique o que são e para que servem os pontos de referência. Para que servem os pontos de referência? A gente se localizar melhor? A gente sabe onde que a gente está? Pensem aí e respondam, tá? 2. O texto a seguir descreve onde Laurinha vive. Laurinha é uma menina muito alegre que mora na Rua das Flores, em uma casa verde com janelas amarelas. A casa de Laurinha está localizada ao lado de uma farmácia. Contorne a casa de Laurinha na ilustração abaixo. Vocês vão ver aonde está aqui a casa dela, descobrir onde está, circulou de verde. Qualquer cor, não, está dizendo a janela dela que é... A casa é verde e a janela amarela. Não, qualquer cor vocês podem estar circulando. Ou até com lápis mesmo de escrever, tá? Que outro ponto de referência e outra rua podem ser utilizados para facilitar a localização da casa de Laurinha? A padaria e a Rua das Orquídeas, a escola e a Rua dos Mares, a escola e a Rua do Sol, a padaria e a Rua dos Mares. Qual desses 4 aí que também a gente consegue encontrar a casa de Laurinha? Vocês vão marcar um X em uma só, tá bom? 3. De que modo podemos utilizar o sol como ponto de referência? Como que a gente pode utilizar o sol? Hein? De que modo? Vocês vão responder. E na 67 está assim. Vamos testar. Observe a imagem abaixo. Aí tem a Rosa dos Ventos no meio e algumas coisas aí que a gente tem. Padaria, cinema, igreja, delegacia, correio, loja, teatro e museu. Quem vai da delegacia em direção ao museu deve seguir na direção qual? Norte, nordeste, sudoeste ou leste? Vocês vão estar olhando e marcar o X na resposta correta. Ao norte da loja encontramos a igreja, o cinema, o teatro ou a delegacia? Marcar o X em uma só. Para concluir, o que a gente viu nesses conteúdos? Vocês estudaram, você estudou. Ponto de referência é qualquer área ou construção, prédio, praças e etc., que pode ser utilizada para explicar onde fica determinado lugar. O endereço indica a localização dos estabelecimentos com várias informações: o nome da rua, o número do local e o CEP. O CEP, como a gente falou, ele é mais complicado. Vocês lembram qual é o número do estado do Rio de Janeiro? Tomara que lembram. E sabem pelo menos o nome da rua de vocês? Ou pelo menos o bairro? O endereço do CEP. O CEP possui 8 números. E o primeiro indica uma região, um estado ou grupo de estados, né? Acabamos de falar. O Rio de Janeiro é o número. Com base na posição aparente do Sol, podemos identificar os pontos cardeais, que é norte, sul, leste, oeste, e os pontos colaterais, nordeste, sudeste, noroeste e sudoeste. Os pontos cardeais e os pontos colaterais são representados em uma figura denominada Rosa dos Ventos. Tá bom? Então, a gente tem que saber quais são os pontos cardeais, que é norte, sul, leste, oeste, e prestar atenção que no norte e no leste, só vocês olharem assim e dá para vocês até gravarem, que no norte e no leste, o lado direito, vocês podem olhar aqui o ladinho direito de vocês conforme vocês estão escrevendo. O norte e o leste dá nordeste, o leste e o sul, sudeste, ó, os dois terminam com este, né? Nordeste e sudeste.
Agora do lado do oeste, que é o lado esquerdo, né, conforme estão escrevendo aí, é o lado esquerdo, olhando assim no livro. Do norte ao oeste é noroeste, e o oeste e o sul, sudoeste. Não é difícil, é só prestar atenção um pouquinho, tá bom? Aí vocês vão fazer isso aí, até a 67, geografia, tá bom? Vai ser isso aí. Aí, nós vamos para o português, na página 44, né? Tá assim, como aconteceu? Você gosta de ouvir histórias? Sim, né? Acredito que alguns sim. Tem uns que não gostam tanto, mas tem uns que gostam bem, né? A gente tem que respeitar também o que as pessoas gostam, o que as pessoas preferem, o seu gosto, né? Que tipo de história prefere? Aventura, suspense ou romance? Qual que vocês preferem? Alguém costuma contar história pra você? Quem? Gente, eu sei que tem gente que às vezes não gosta, né? Mas sabia que ler é muito importante? Se você lê, automaticamente você aprende mais, você sabe mais das coisas, você escreve melhor, você fala melhor para quem lê. Entendeu? É tão importante a leitura. Eu sei que tem uns que gostam mais, uns que gostam menos, mas é importante você estar lendo. Nem se for um gibi, até um jornal, a parte de esporte, né? Os meninos, eles gostam do futebol. Sei que tem menino também que gosta, mas é importante a gente estar lendo, tá? Mesmo aquele que gosta menos. Então, na página 45 tá assim, para começar. Você sabe o que são narrativas? São histórias reais ou imaginárias, contadas por meio de palavras ou imagens por um narrador. O que você acha de criar uma narrativa coletivamente? Não vamos juntar, né? Porque a gente não está em sala de aula. Mas aí vocês vão pegar, aí tem lá na página, acho que é 153, no material complementar, deixa eu ver se é 153 mesmo. Com essas partes aqui. Aí vocês vão pegar os adesivos e vão estar colando. Tipo de narrador, são 2. Personagem principal, 3. Lugar, são 4. Tempo, 3. O que tá falando, que vocês vão achar que tá tempo, tá falando de quê? O que vocês têm lá no tempo? Tá falando de passado, de presente, de futuro. Lugar, tá nos lugares que é na rua, na casa, na floresta, não sei. Vocês vão estar encaixando aqui, tá? Aí nós vamos para 46, que é uma leitura, né? Leitura e interpretação. Mitos. Você vai ler agora um mito africano que narra o que aconteceu para que os cachorros começassem a viver com os seres humanos. Você conhece outros mitos? Do que eles tratam? Por que o cachorro foi morar com o homem? Vamos lá. O cachorro, que todos dizem ser o melhor amigo do homem, vivia antigamente no meio do mato, com seus primos, o cachau e o lobo. Os 3 brincavam de correr pelas campinas sem fim, matavam a sede nos riachos e caçavam sempre juntos. Mas todos os anos, antes da estação das chuvas, os primos tinham dificuldade para encontrar o que comer. A vegetação e os rios secavam, fazendo com que os animais da floresta fugissem em busca de outras paragens. Um dia, famintos e ofegantes, os 3, com as línguas de fora por causa do forte calor, sentaram-se à sombra de uma árvore para tomarem uma decisão. Precisamos mandar alguém à aldeia dos homens para apanhar um pouco de fogo, disse o lobo. Fogo? Perguntou o cachorro. Para queimar o capim e comer gafanhotos assados, respondeu o chacal com água na boca. E quem vai buscar o fogo? Tornou a perguntar o cachorro. O cachorro perguntou de novo. Aí nós vamos para 47. Você! Responderam o lobo e o cachau, ao mesmo tempo, apontando para o cão. De acordo com a tradição africana, o cão, que era o mais novo, não teve outro jeito, pois não podia desobedecer a uma ordem dos mais velhos. Ele ia ter que fazer a cansativa jornada até a aldeia, enquanto o lobo e o chacal ficavam dormindo numa boa. O cachorro correu e correu, até alcançar o cercado de espinhos e paus pontudos que protegia a aldeia dos ataques dos leões.
Anoitecia e das cabanas saía um cheiro gostoso. O cachorro entrou numa delas e viu uma mulher dando de comer a uma criança. Cansado, resolveu sentar e esperar a mulher se distrair para ele pegar um tição. Uma panela de mingau de milho fumegava sobre uma fogueira. Dali a mulher, sem se importar com a presença do cão, tirava pequenas porções e a passava para uma tigela de barro. Quando terminou de alimentar o filho, ela raspou o vasilhame e jogou o resto do mingau para o cão. O bicho, esfomeado, devorou tudo e adorou. Enquanto comia, a criança se aproximou e acariciou o seu pelo. Então o cão disse para si mesmo: eu é que não volto mais para a floresta. O lobo e o chacal vivem me dando ordens. Aqui não falta comida e as pessoas gostam de mim. De hoje em diante vou morar com os homens e ajudá-los a tomar conta de suas casas. E foi assim que o cachorro passou a viver junto aos homens. E é por causa disso que o lobo e o chacal ficam uivando nas florestas, chamando pelo primo Fujão. Olha que legal! Aí na 48, são as atividades de acordo com o texto. Quem são os personagens da história que você acabou de ler? Quais são? Vocês vão escrever aí. Os animais usaram um critério para definir quem seria o responsável por buscar fogo. Qual foi? Marque um X na opção correta. O mais rápido, o mais novo, o maior, o menor, o mais devagar. Tá lá no texto, marcar uma só. Como a mulher reagiu ao ver o cachorro em sua casa? Como é que ela reagiu? Por que o cão não voltou mais para a mata? Por quê? A gente leu também. Na 49, número 5. Você acha que ele agiu bem? Por quê? Essa resposta é pessoal, né? Uns podem achar que sim, uns podem achar que não, tá? Uns acham que agiu bem porque ali ele foi bem tratado, né? Ele disse que ia cuidar da casa e como ele ia se alimentar, as pessoas gostavam dele. E também podem achar que não, porque ele não voltou para uma satisfação para os primos, né? Não voltou, não foi encontrar o restante, poderia estar preocupado, procurando, sem saber o que aconteceu. Então, a opinião é de vocês, certo? Vocês vão dar a opinião que vocês acharem melhor. O que vocês acham, o que vocês pensam. 6. O que mudou na vida do cão depois de ir morar com os humanos? O que aconteceu? O que aconteceu com ele? O que ele ficou fazendo lá? 7. No texto são usadas 3 palavras diferentes para nomear o animal considerado o melhor amigo do humano. Encontre-as no quadro a seguir. Vamos pensar. 3 coisas aí, tá? Que fato o mito lido anteriormente tenta explicar? 9. De acordo com o mito, o cachorro sempre foi considerado o melhor amigo do ser humano? Comente, eles vão explicar. Aí na 50 tá assim. Esse mito foi retirado do livro Histórias Africanas para contar e recontar. Quem é o autor do livro? Assim como as lendas, os mitos são termos narrativos da tradição oral transmitidos de geração em geração. Hoje conhecemos mitos criados há séculos, porque eles foram registrados por diferentes autores. Os mitos de criação, especificamente, têm como objetivo explicar o surgimento dos seres, situações ou fenômenos naturais considerados misteriosos ou que não eram compreendidos pelo povo antigo. Nessa explicação há elementos sobrenaturais, assim como ocorre nas lendas, né? Que são mitos, né, gente? É um conto. Gotinhas de saber, um pouco além do mito. Para conhecer um pouco da história da domesticação dos cães, leia o texto a seguir. Os cães que conhecemos são descendentes dos lobos. As teorias apontam que alguns lobos andavam atrás dos homens para se aproveitar dos restos de comida. Instintivamente, eles perceberam que ao lado das tribos alimento fácil e passaram a dividir o território, ficar no mesmo lugar. Com os lobos por perto, os homens viram que estavam mais protegidos de ataques de outros animais e permitiram a aproximação.
Com o tempo, os filhotes das gerações futuras dos lobos não caçavam mais sozinhos e tinham o homem como a única fonte de alimento. Foi aí que começou uma das amizades mais longas e sinceras do planeta, o cão e o homem. Tá? Aí o português, nós vamos fazer até aí, tá? Até 50. E até amanhã, sexta-feira, tá, gente? Um beijo pra vocês, tá bom?